A 300 quilômetros da costa, no silêncio profundo do Golfo Pérsico, o superpetroleiro Arabian Giant era um universo autossuficiente. Na ponte de comando, o brilho esverdeado dos monitores de radar pintava os rostos da tripulação com uma luz fantasmagórica. O zumbido baixo e constante dos motores era a única trilha sonora, um som que prometia a entrega segura de 2 milhões de barris de petróleo bruto para os mercados ocidentais. De repente, a monotonia eletrônica foi quebrada. O radar, antes um mar calmo de azul escuro, começou a se encher de contatos. Eram pequenos, numerosos, e moviam-se com uma velocidade predatória, convergindo para o casco do gigante de aço. O capitão britânico, um veterano de 3 décadas nestas águas, sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado da cabine. O rádio explodiu em uma cacofonia de ordens em farsi, uma linguagem que a tripulação não entendia, mas cujo tom era universalmente claro. Quase simultaneamente, o som distinto das pás de um helicóptero Sea King cortou a noite, aproximando-se sem luzes de navegação. A caçada havia terminado. A presa estava encurralada e os predadores emergiam da escuridão. Feixes de luz ofuscantes varreram a ponte, cegando a tripulação. Cordas desceram do ventre da aeronave com uma eficiência assustadora. Silhuetas de homens vestidos de preto, armados com fuzis de assalto, deslizaram para o convés. A tomada foi uma obra de arte da guerra assimétrica, rápida, profissional e brutalmente silenciosa. O gigante estava domado. 2 semanas antes, o ar no salão oval da Casa Branca era pesado com a certeza do poder incontestável. Um general do Comando Sul apresentava os detalhes finais da Operação Lança do Sul, um plano para estabelecer um bloqueio naval total à Venezuela. Em mapas digitais, a esmagadora força do Carrier Strike Group 9 era exibida como um argumento irrefutável. O conselheiro de Segurança Nacional, um homem cuja carreira foi construída sobre a premissa da força americana, garantiu ao presidente Donald Trump que a reação seria mínima. O Irã vai protestar na ONU, senhor presidente. Eles vão fazer barulho, mas não têm capacidade nem coragem para uma resposta real. É puro blefe, uma narrativa para consumo interno. A câmera de segurança, invisível, teria capturado o rosto confiante do presidente, um reflexo da híbris que define os impérios em seu apogeu. A crença de que é possível projetar força máxima em um teatro de operações sem sofrer consequências estratégicas em outro. Era a arrogância de subestimar um inimigo encurralado, um erro de cálculo de proporções históricas. 1 semana antes, em uma sala de comando subterrânea em Teherã, o general Ismail Qaani observava o mesmo Carrier Strike Group 9 em um feed de satélite. Ele não via navios de guerra. Via uma vulnerabilidade em movimento. Ele via peças sendo movidas para longe do tabuleiro principal, deixando o rei exposto. Qaani era um mestre do jogo de Go, enquanto os americanos ainda jogavam xadrez. Em outra tela, uma videochamada criptografada o conectava a um contato de alta patente em Caracas. A conversa foi curta, desprovida de emoção e puramente técnica. Eles estão no pátio. O portão dos fundos está aberto, disse a voz em Teherã. Execute o protocolo na janela de 72 horas após a primeira ação cinética deles contra nossos ativos. A chamada terminou. Qaani, com a calma de um cirurgião, emitiu uma série de ordens para as bases navais da Guarda Revolucionária em Bandarabas. A diretriz era clara: iniciar exercícios de rotina, em larga escala no Estreito de Hormuz. A armadilha estava sendo montada à vista de todos, disfarçada de normalidade. No dia 13 de janeiro, às 8 da manhã, horário de Washington, a realidade começou a se infiltrar nas paredes do Pentágono. Uma analista sênior da Agência de Inteligência de Defesa, a DIA, apresentava um dossiê urgente a um comitê de generais de semblante fechado. Sua voz era firme, seus dados incontestáveis. Senhores, a captura do Arabian Giant não foi um ato aleatório. Ela projetou em uma tela dados interceptados pela NSA, comunicações codificadas entre Teherã e Caracas, datadas de semanas antes, detalhando a sincronização de uma resposta simétrica
a qualquer bloqueio no Caribe. A sala, antes cética, agora estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo zumbido dos servidores criptografados e o teclar baixo dos analistas. O dado mais chocante, no entanto, veio da FinCEN, a rede de combate a crimes financeiros. A analista mostrou transações que indicavam uma aposta massiva, na casa dos bilhões, contra os futuros do petróleo Brent. O short selling foi executado 48 horas antes do incidente, por empresas de fachada ligadas à inteligência russa e chinesa. Esta camada de análise, a conexão entre a manobra militar e a especulação financeira, é o tipo de informação que os algoritmos de plataformas convencionais são programados para suprimir. Eles preferem a narrativa simplista de um agressor irracional. Para garantir que você continue a receber estes dossiês, sua inscrição não é um clique. É um pacto de resistência contra a desinformação programada. O que a analista revelou não era uma aliança formal, mas um pacto de oportunismo. Os adversários estratégicos da América não precisavam de um tratado. Eles simplesmente se uniram para explorar uma falha de segurança sistêmica, criada pela própria arrogância americana. O ataque não era apenas sobre petróleo, era sobre lucrar com o colapso da ordem. A operação iraniana não foi um ato de desespero, mas uma contramedida de negação de área econômica, uma manobra A2AD em escala global. O Irã transformou seu maior ponto de vulnerabilidade geográfica, o Estreito de Hormuz, em sua arma mais letal. Uma demonstração brutal de que o controle de gargalos logísticos vale mais do que um porta-aviões a milhares de quilômetros de distância. A narrativa agora se fragmenta, saltando entre os teatros de operação, minuto a minuto, na escuridão daquela madrugada. A 0352, horário do Golfo, a ponte de comando do Arabian Giant recebe uma ordem via rádio, em inglês com forte sotaque, para parar todas as máquinas. O capitão britânico, seguindo o protocolo anti-pirataria, recusa e aumenta a velocidade. A 0401, na sala de comando da Guarda Revolucionária, o fracasso da abordagem inicial aciona a autorização para a fase 2. Lanchas rápidas classe Pickup, antes apenas sombras no radar, disparam tiros de aviso que rasgam a água na proa do petroleiro. O helicóptero se posiciona diretamente sobre a ponte de comando. A persuasão havia falhado. Às 0410, a Situation Room da Casa Branca recebe o primeiro alerta da 5ª Frota no Bahrein. O relatório é confuso, fragmentado. Um oficial de plantão pergunta, com a voz tensa, temos algum ativo aéreo a menos de 30 minutos de voo? Resposta rápida. A resposta ecoa no silêncio da sala. Negativo, senhor. O P-8 Poseidon mais próximo está a 90 minutos. A distância se revelou a tirania final. A vasta máquina de guerra americana, com seus grupos de ataque de porta-aviões e bombardeiros estratégicos, estava posicionada para o jogo errado, no tabuleiro errado. A força estava concentrada no Caribe, deixando o centro nevrálgico da economia global fatalmente exposto a uma tática de enxame. Às 0425, uma nova mensagem chega à 5ª Frota, desta vez do próprio Arabian Giant. A voz no rádio não é a do capitão. É calma. Fala inglês com sotaque iraniano e informa que o navio está sob novo comando e sendo escoltado para o porto de Bandar Abbas. O mundo acordaria em poucas horas com o preço do petróleo subindo verticalmente. As 24 horas seguintes foram definidas por um silêncio ensurdecedor. O silêncio da diplomacia paralisada, o silêncio dos telefones que não tocavam nos ministérios da defesa europeus. A OTAN emitiu uma nota de condenação, mas nenhum aliado estava disposto a arriscar seus próprios navios em uma operação de resgate contra um adversário que havia demonstrado tal precisão. As grandes seguradoras marítimas, como a Lloyd's of London, não esperaram por decisões políticas. Em uma ação puramente comercial e devastadoramente eficaz, declararam o Golfo Pérsico uma zona de guerra. As apólices foram suspensas, os prêmios tornaram-se proibitivos. Todo o tráfego de petroleiros na região foi paralisado. A torneira global foi fechada. O presidente Trump, isolado na Casa Branca, estava ao telefone, furioso.
Ele exigia opções, uma resposta militar, uma demonstração de força. Seus generais, no entanto, lhe apresentaram a dura realidade logística. Uma operação de resgate em grande escala levaria semanas para ser montada e, inevitavelmente, resultaria em um conflito cinético total com o Irã. A projeção de poder americana, o pilar da ordem global desde 1945, revelou-se uma ilusão logística. A força de um império não é medida apenas pelo número de seus navios, mas pela sua capacidade de posicioná-los onde são necessários, no tempo certo. Naquela noite, a marinha dos Eleftheira estava em todos os lugares, exceto onde importava. O bloqueio de Hormuz não era apenas uma crise militar, era uma arma de destruição econômica em massa. Com 21% do consumo global de petróleo transitando por aquele estreito, cada dia de bloqueio representava uma extração de ativos de mais de 3 bilhões de dólares do mercado global, alimentando uma espiral inflacionária que ameaçava mergulhar o mundo em recessão. O Irã, esmagado por anos de sanções, havia encontrado a alavanca para mover o mundo. Ao levar o barril de petróleo para $150, não apenas aliviava sua própria pressão financeira, mas impunha um custo econômico insuportável aos Estados Unidos e seus aliados. Era uma troca de reféns em escala planetária. O petróleo venezuelano pelo petróleo do Golfo. A ironia era brutal. A Operação Lança do Sul, projetada para asfixiar economicamente o Irã e a Rússia baixando o preço do petróleo, havia se tornado o gatilho para o exato oposto. A tentativa de cheque-mate econômico de Washington havia sido revertida em uma única e audaciosa jogada. O caçador havia se tornado a caça. A narrativa fabricada pela mídia ocidental já estava em pleno andamento. A ação iraniana era enquadrada como um ato de pirataria estatal não provocado a nem Tuel. Um ataque irracional de um regime pária contra a liberdade de navegação. Uma simplificação perigosa que ignorava a cadeia de causa e efeito que começara semanas antes, em uma decisão tomada no Salão Oval. Mas para aqueles que entendiam a linguagem do poder, a mensagem era clara. O Irã não estava agindo por desespero, mas por um cálculo estratégico frio. Era uma demonstração de que a globalização, com suas cadeias de suprimentos just-in-time e sua dependência de gargalos marítimos, era uma faca de dois gumes. O sistema podia ser usado como arma. A resposta da Quinta Frota foi emblemática de sua impotência. Com seus principais ativos de combate no Caribe, restava-lhe apenas um navio de assalto anfíbio e uma pequena força de patrulha no Bahrein. Eles podiam observar, relatar e condenar, mas não podiam intervir sem arriscar uma aniquilação tática contra as baterias costeiras iranianas e o enxame de lanchas rápidas. A bolha de negação diária iraniana, criada com mísseis antinavio Noor e Khalid Fars, apoiada por uma rede de radares e drones, era impenetrável para uma resposta rápida. Qualquer tentativa de forçar a passagem pelo estreito exigiria uma campanha aérea e naval massiva, o tipo de mobilização que não se improvisa. O tempo estava do lado de Teherã. Um mês depois, o cenário mudou para os salões acarpetados de Davos, na Suíça. Longe do calor do Golfo, o ar era rarefeito e frio. Um CEO de uma gigante petrolífera europeia conversava discretamente com um diplomata chinês, um copo de uísque caro na mão. A crise, para eles, não era uma crise, mas uma reestruturação do mercado. $150 por barril é o novo normal, disse o CEO com um sorriso contido. Nossos acionistas estão extremamente satisfeitos. A instabilidade, meu caro amigo, é notavelmente lucrativa para quem sabe se posicionar. A demanda por segurança energética nunca foi tão alta, e os contratos de longo prazo estão sendo assinados com prêmios generosos. O diplomata chinês acenou com a cabeça, um gesto sutil de concordância. Seu país, embora um grande importador, havia se protegido com contratos de fornecimento com a Rússia e estava capitalizando a crise para expandir sua influência no Oriente Médio, oferecendo mediação e investimentos onde os americanos agora ofereciam apenas ameaças vazias e navios distantes. A câmera imaginária se afasta, revelando a elite global em seu habitat natural. Eles não veem nações,
vê em balanços, não vê em guerras, vê em flutuações de mercado. Eles se adaptam à nova realidade, lucram com ela e reescrevem as regras enquanto o resto do mundo paga o preço na bomba de gasolina e na prateleira do supermercado. O precedente perigoso havia sido estabelecido. O poder global não pertencia mais exclusivamente a quem possuía a maior marinha ou a tecnologia mais avançada. O poder agora também pertencia a quem tinha a audácia de fechar a torneira, de explorar os pontos de estrangulamento de um sistema interconectado e frágil. A geografia havia se vingado da tecnologia. O líder supremo Ali Khamenei, em Teherã, havia alcançado seus objetivos. O regime sobreviveu. A pressão das sanções foi aliviada pela alta do petróleo, e a coesão interna foi reforçada por uma vitória percebida contra o Grande Satã. Ele equilibrou a sobrevivência com a projeção de força, forçando Washington a recuar no Caribe e a reavaliar sua postura. Washington foi deixado com duas escolhas impossíveis: iniciar uma guerra total com o Irã para reabrir o estreito, arriscando um conflito global e o colapso do dólar, ou aceitar a humilhação e negociar, legitimando a tática de chantagem geopolítica. A maioria verá apenas o caos. Se você entendeu a mecânica por trás da extração deste ativo, você não consome notícias, você decodifica o poder. O Irã abriu a caixa de Pandora, provando que os gargalos marítimos são o calcanhar de Aquiles do Ocidente. Mas a inteligência agora indica que a China move sua marinha para perto do Estreito de Malaca, por onde passa 60% do comércio mundial. O bloqueio de Hormuz foi apenas o ensaio. Para entender o ato principal, sua presença nesta rede é essencial. 13 de janeiro de 2026, 03h45 da manhã, horário do Golfo. A ponte de comando do superpetroleiro Arabian Giant era um santuário de monotonia eletrônica. O ar gelado a 21 graus, impregnado pelo zumbido dos motores. Então, a ruptura. Contatos múltiplos, rápidos, floresceram no radar. Ordens em farsi explodiram no rádio, sobrepostas pelo som cortante das pás de um helicóptero Sea King, enquanto a mídia corporativa se preparava para repetir a narrativa fabricada de um ato de pirataria estatal. Uma realidade muito mais complexa estava sendo desenhada nas salas de comando e nos pregões de alta frequência. O que se seguiu não foi um incidente isolado, mas o movimento final de uma partida de xadrez global. Este é o dossiê definitivo sobre essa operação. O gigante de aço estava domado. Um refém em uma guerra que o Ocidente ainda não sabia que estava perdendo. Mas para decodificar a precisão cirúrgica da captura e o colapso financeiro que se seguiria, é preciso voltar 48 horas, para o silêncio de um salão onde a arrogância imperial selou o destino de todos. 2 semanas antes da extração de ativos do Arabian Giant, o ar no salão oval era rarefeito, filtrado e pesado com o ozônio da certeza do poder. Um general do Comando Sul, com a postura rígida de um homem que só lida com fatos consumados, apontava para um mapa digital. O mundo, para eles, era um tabuleiro de projeção de força. Na tela, a Operação Lança do Sul era uma obra de arte da dominação assimétrica. O Carrier Strike Group 9, um ecossistema de poder de fogo naval, formava um anel de aço impenetrável ao redor da costa venezuelana. O objetivo era um bloqueio total, uma quarentena econômica projetada para ser irrespondível e, em última análise, final. A narrativa pública falava em restaurar a democracia, mas a motivação pragmática era uma arma econômica. O plano visava controlar as reservas venezuelanas para inundar o mercado, derrubar o preço do barril para menos de $50 e, assim, asfixiar economicamente a Rússia e o Irã. Era uma declaração de conflito cinético por outros meios. O conselheiro de Segurança Nacional, um arquiteto de conflitos anteriores, garantiu ao presidente que a reação seria contida. O Irã emitirá protestos diplomáticos, uma narrativa para seu público interno, mas não possuem a capacidade ou a audácia para uma retaliação cinética real, afirmou ele. A análise era um eco da Câmara de Poder, não da realidade.
A confiança do presidente era um reflexo da híbris que define os impérios em seu apogeu, a crença inabalável de que é possível projetar força máxima em um teatro de operações sem sofrer consequências estratégicas em outro. A possibilidade de uma resposta simétrica em um ponto de estrangulamento global simplesmente não existia em seu cálculo estratégico. Eles se sentiam intocáveis, protegidos por camadas de burocracia, inteligência e aço naval, operando a partir de uma realidade fabricada pela própria superioridade tecnológica. A decisão tomada naquela sala não foi um erro de cálculo. Foi um convite formal ao desastre. A armadilha estava sendo armada por suas próprias mãos. Uma semana antes, em uma sala de comando subterrânea em Teherã, o ar era frio e estéril. O silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de ventilação e o brilho azulado de monitores de alta definição. O general Ismail Qaani, comandante da Força Quds, observava os dados com a calma de um cirurgião antes de uma incisão complexa, um mestre da guerra não convencional. Em uma tela principal, um feed de satélite em tempo real exibia o Carrier Strike Group 9 americano atravessando o Canal do Panamá. Para o Pentágono, era uma demonstração de força. Para Qaani, era uma vulnerabilidade em movimento, uma peça poderosa sendo afastada do tabuleiro principal, deixando o rei fatalmente exposto. Ele jogava Go. Os americanos ainda jogavam xadrez. Outra tela exibia uma videochamada criptografada, conectando-o a um contato de alta patente em Caracas. A conversa foi desprovida de emoção, puramente técnica e brutalmente curta. Eles estão no pátio. O portão dos fundos está aberto, disse a voz de Tirã usando um código pré-estabelecido. Execute o protocolo na janela de 72 horas após a primeira ação cinética deles. A chamada terminou. Com a mesma precisão metódica, Qaani emitiu uma série de ordens para as bases navais da Guarda Revolucionária em Bandar Abbas. A diretriz era iniciar exercícios de rotina, em larga escala no Estreito de Hormuz, mobilizando dezenas de embarcações. A armadilha estava sendo montada à vista de todos, disfarçada de normalidade burocrática. A inteligência ocidental, sobrecarregada com a logística do bloqueio no Caribe, registrou a movimentação iraniana como mero ruído de fundo, uma previsível demonstração de descontentamento sem relevância tática. Esta miopia estratégica, um foco obsessivo no conflito cinético direto, os cegou para a verdadeira natureza da guerra, o controle de gargalos logísticos e a exploração de vulnerabilidades sistêmicas. As peças estavam em posição, a isca lançada no centro do tabuleiro global. O mais poderoso grupo de ataque naval do mundo, agora navegando para o teatro de operações errado, tornara-se um monumento de aço de 10 bilhões de dólares à arrogância imperial, completamente irrelevante para a batalha que estava prestes a começar. O jogo havia mudado. No dia 13 de janeiro, às 8 da manhã, horário de Washington, a realidade começou a se infiltrar nas paredes do Pentágono. Uma analista sênior da Agência de Inteligência de Defesa, a DIA, apresentava um dossiê urgente a um comitê de generais de semblante fechado. Sua voz era firme. Seus dados, incontestáveis. Senhores, a captura do Arabian Giant não foi um ato aleatório. A manchete oficial, já sendo redigida nos bastidores da mídia corporativa, era uma cortina de fumaça, uma narrativa fabricada para consumo em massa. A simplicidade de um ato de pirataria estatal era uma ficção conveniente que ocultava a complexidade de uma contramedida geopolítica. A verdade não estava no Golfo Pérsico, mas nas decisões tomadas semanas antes, a milhares de quilômetros de distância. A analista projetou em uma tela dados interceptados pela NSA. Eram comunicações codificadas entre Teherã e Caracas, datadas de semanas antes, detalhando a sincronização de uma resposta simétrica a qualquer bloqueio no Caribe. A sala, antes cética, agora estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo zumbido dos servidores criptografados e o teclar baixo dos assessores. O dado mais chocante, no entanto, veio da FinCEN, a rede de combate a crimes financeiros.
A analista mostrou transações que indicavam uma aposta massiva, na casa dos bilhões, contra os futuros do petróleo Brent. O short selling foi executado 48 horas antes do incidente, por empresas de fachada ligadas à inteligência russa e chinesa. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. A conexão entre a manobra militar e a especulação financeira é o tipo de análise que os algoritmos de plataformas convencionais são programados para suprimir. Para garantir que você continue a receber estes dossiês, sua inscrição não é um clique, é um pacto de resistência contra a desinformação programada. O que a analista revelou não era uma aliança formal, mas um pacto de oportunismo. Os adversários estratégicos da América não precisavam de um tratado. Eles simplesmente se uniram para explorar uma falha de segurança sistêmica, criada pela própria arrogância americana. O ataque não era apenas sobre petróleo. Era sobre lucrar com o colapso da ordem estabelecida por Washington. Os números brutos eram a verdadeira arma. Com o Estreito de Hormuz sendo a rota para 21% do consumo global de petróleo, o bloqueio representava uma extração de ativos de mais de 3 bilhões de dólares por dia do mercado. Era uma arma de destruição econômica em massa, projetada para gerar uma espiral inflacionária global. Enquanto os governos ocidentais preparavam notas de condenação, as corporações já se reposicionavam para lucrar com o caos. Contratos de longo prazo para fornecimento de gás natural liquefeito foram renegociados com prêmios altíssimos. As gigantes de mineração, antecipando a instabilidade, já haviam garantido o acesso a recursos estratégicos em outras regiões, longe da zona de conflito. A operação iraniana não foi um ato de desespero, mas uma contramedida de negação de área econômica, uma manobra A2AD em escala global. O Irã transformou seu maior ponto de vulnerabilidade geográfica, o Estreito de Hormuz, em sua arma mais letal. Uma demonstração brutal de que o controle de gargalos logísticos vale mais do que um porta-aviões posicionado no tabuleiro errado. A narrativa agora se fragmenta, saltando entre os teatros de operação, minuto a minuto, na escuridão daquela madrugada. A 03:52 horário do Golfo, a ponte de comando do Arabian Giant recebe uma ordem via rádio, em inglês com forte sotaque, para parar todas as máquinas. O capitão britânico, seguindo o protocolo anti-pirataria, recusa e aumenta a velocidade. Às 04:01, na sala de comando da Guarda Revolucionária, o fracasso da abordagem inicial aciona a autorização para a fase 2. Lanchas rápidas classe Paycap, antes apenas sombras no radar, disparam tiros de aviso que rasgam a água na proa do petroleiro. O helicóptero se posiciona diretamente sobre a ponte de comando. A persuasão havia falhado. Às 04:10, a Situation Room da Casa Branca recebe o primeiro alerta da Quinta Frota no Bahrein. O relatório é confuso, fragmentado. Um oficial de plantão pergunta, com a voz tensa: "Temos algum ativo aéreo a menos de 30 minutos de voo?" Resposta rápida? A resposta ecoa no silêncio da sala. "Negativo, senhor. O P-8 Poseidon mais próximo está a 90 minutos. A distância se revelou a tirania final. A vasta máquina de guerra americana, com seus grupos de ataque de porta-aviões e bombardeiros estratégicos, estava posicionada para o jogo errado, no tabuleiro errado. A força estava concentrada no Caribe, deixando o centro nevrálgico da economia global fatalmente exposto a uma tática de enxame. Às 04:25, uma nova mensagem chega à Quinta Frota, desta vez do próprio Arabian Giant. A voz no rádio não é a do capitão. É calma, fala inglês com sotaque iraniano e informa que o navio está sob novo comando e sendo escoltado para o porto de Bandar Abbas. O mundo acordaria em poucas horas com o preço do petróleo subindo verticalmente. As 24 horas seguintes foram definidas por um silêncio ensurdecedor. O silêncio da diplomacia paralisada. O silêncio dos telefones que não tocavam nos ministérios da defesa europeus. A OTAN emitiu uma nota de condenação, mas nenhum aliado estava disposto a arriscar seus próprios navios em uma operação de resgate contra um adversário que havia demonstrado tal precisão. As grandes seguradoras marítimas, como a Lloyd's of London, não esperaram por decisões políticas.
Em uma ação puramente comercial e devastadoramente eficaz, declararam o Golfo Pérsico uma zona de guerra. As apólices foram suspensas. Os prêmios tornaram-se proibitivos. Todo o tráfego de petroleiros na região foi paralisado. A torneira global foi fechada. O presidente Trump, isolado na Casa Branca, estava ao telefone, furioso. Ele exigia opções, uma resposta militar, uma demonstração de força. Seus generais, no entanto, lhe apresentaram a dura realidade logística. Uma operação de resgate em grande escala levaria semanas para ser montada e, inevitavelmente, resultaria em um conflito cinético total com o Irã. A projeção de poder americana, o pilar da ordem global desde 1945, revelou-se uma ilusão logística. A força de um império não é medida apenas pelo número de seus navios, mas pela sua capacidade de posicioná-los onde são necessários, no tempo certo. Naquela noite, a marinha dos Qira'onuezinairo estava em todos os lugares, exceto onde importava. As 24 horas seguintes foram definidas por um silêncio ensurdecedor. O silêncio da diplomacia paralisada, o silêncio dos telefones que não tocavam nos ministérios da defesa europeus. A OTAN emitiu uma nota de condenação, mas nenhum aliado estava disposto a arriscar seus próprios navios em uma operação de resgate contra um adversário que havia demonstrado tal precisão. As grandes seguradoras marítimas, como a Lloyd's of London, não esperaram por decisões políticas. Em uma ação puramente comercial e devastadoramente eficaz, declararam o Golfo Pérsico uma zona de guerra. As apólices foram suspensas, os prêmios tornaram-se proibitivos, todo o tráfego de petroleiros na região foi paralisado. A torneira global foi fechada. O presidente Trump, isolado na Casa Branca, estava ao telefone, furioso. Ele exigia opções, uma resposta militar, uma demonstração de força. Seus generais, no entanto, lhe apresentaram a dura realidade logística. Uma operação de resgate em grande escala levaria semanas para ser montada e, inevitavelmente, resultaria em um conflito cinético total com o Irã. A projeção de poder americana, o pilar da ordem global desde 1945, revelou-se uma ilusão logística. A força de um império não é medida apenas pelo número de seus navios, mas pela sua capacidade de posicioná-los onde são necessários, no tempo certo. Naquela noite, a marinha dos US estava em todos os lugares, exceto onde importava. O vácuo de poder criado pela paralisia americana não foi preenchido por um rival estatal, mas por uma nova classe de gerentes do caos. Corporações, fundos de hedge e intermediários de poder começaram a reescrever os contratos de energia do mundo nos bastidores, lucrando com a instabilidade. A humilhação de Washington foi o sinal de abertura para um novo mercado. Um mês depois, o cenário mudou para os salões acarpetados de Davos, na Suíça. Longe do calor do Golfo, o ar era rarefeito e frio. Um CEO de uma gigante petrolífera europeia conversava discretamente com um diplomata chinês, um copo de uísque caro na mão. A crise, para eles, não era uma crise, mas uma reestruturação do mercado. O precedente perigoso havia sido estabelecido. O poder global não pertencia mais exclusivamente a quem possuía a maior marinha ou a tecnologia mais avançada. O poder agora também pertencia a quem tinha a audácia de fechar a torneira, de explorar os pontos de estrangulamento de um sistema interconectado e frágil. A geografia havia se vingado da tecnologia. Washington foi deixado com duas escolhas impossíveis: iniciar uma guerra total com o Irã para reabrir o estreito, arriscando um conflito global e o colapso do dólar, ou aceitar a humilhação e negociar, legitimando a tática de chantagem geopolítica. A maioria verá apenas o caos. Se você entendeu a mecânica por trás da extração deste ativo, você não consome notícias, você decodifica o poder. O Irã abriu a caixa de Pandora, provando que os gargalos marítimos são o calcanhar de Aquiles do Ocidente. Mas a inteligência agora indica que a China move sua marinha para perto do Estreito de Malaca, por onde passa 60% do comércio mundial. O bloqueio de Hormuz foi apenas o ensaio. Para entender o ato principal,
Sua presença nesta rede é essencial.